Leitura em áudios do livro Billy Graham, Ouço Meu Coração, que eu diria a você, pela Graça Editorial, capítulo 32, O Evangelista do Nosso Tempo, pelos editores da Christianity Today. A história lembrará Billy Graham como o maior missionário evangelista do mundo. Nenhum outro pregou o evangelho face a face para tantos, mais de 200 milhões. Ninguém mais levou tantas pessoas, mais de 2 milhões, a tomar uma decisão espiritual pública, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E, além dele, não houve quem viajasse para tantos países, mais de 65, para pregar o evangelho. Como isso pôde acontecer? Como um garoto tímido do sopé da montanha da Carolina do Norte conseguiu tocar o coração de milhões de pessoas e estar diante de reis? Alguns achavam que, no fundo, Billy Graham era um grande oportunista. Em um momento decisivo em Los Angeles, no início do ministério, William Randolph Hearst, o magnata da mídia, ordenou que sua cadeia de jornais estufasse Graham. A mídia assumiu e criou Billy Graham, sua carreira evangelística e seu sucesso mundial, ou assim conta a história. A resposta de Billy Graham a esse quebra-cabeça, no entanto, foi a mão de Deus. O Espírito de Deus caiu sobre essa matéria pouco promissora e a chamou de evangelística. E quem pôde negar que o evangelista estava certo? Desde o início, o propósito inabalável de Graham foi levar a mensagem do evangelho a todo mundo, a todas as pessoas, em todos os lugares, por qualquer meio, para que alguns pudessem ser salvos da culpa e do fardo de seus pecados e outros fossem despertados e fortalecidos para ter uma vida obediente e útil para a glória de Deus. Desse objetivo, ele nunca se desviou. No início da sua missão, a mão pesada de William Randolph Hearst, sem dúvida, foi colocada sobre Billy, sendo uma publicidade bem-vinda para sua tentativa de chegar a uma audiência pública mais ampla. Entretanto, mesmo uma leitura superficial do ministério de Graham antes da Cruzada de Los Angeles, em 1949, mostrará a ascensão de um jovem evangelista com uma promessa excepcional. Sem Hearst, a aceitação nacional e mundial poderia ter vindo de maneira mais lenta, mas o chamado especial de Deus a Billy Graham tornou-se bastante evidente desde os primeiros dias de seu ministério público. Resposta aos críticos. Nunca faltaram críticos à mensagem nem ao método de Graham. Eles vinham da direita e da esquerda. Alguns o acusavam do pior tipo de oportunismo. Ele distorceu o evangelho bíblico para o que as pessoas queriam ouvir. Eles alegavam que Billy ensinava um crendismo fácil. Decida-se por Cristo e você será salvo. Outros reverteram a acusação para legalismo. Siga em frente, vire a folha e leve uma vida separada do mundo. Mais grave foi uma acusação de liberais e de alguns evangélicos de que Billy negligenciou as implicações sociais do evangelho. O fato é que, desde os primeiros dias, ele enfatizou a vida santa e o dever do cristão regenerado de servir a humanidade. A parte verdadeira dessa acusação é de que Graham dava menos ênfase à ação política para construir uma sociedade melhor, aprovar leis, do que ele dava à correta conduta social. A responsabilidade do cristão em mudar a sociedade por meio de ação legal sempre esteve presente, mas ele insistia no fato de que nunca teremos uma sociedade perfeita aprovando leis, por mais necessárias que elas sejam. O mais importante é mudar as pessoas para que elas queiram estruturar a sociedade de maneira correta e viver para o bem dos outros. Nos primeiros dias das cruzadas, muitos fundamentalistas e alguns evangélicos se opuseram à participação de igrejas liberais nas campanhas. Além disso, Billy não desafiou as distinções dos católicos romanos e seus críticos interpretaram isso como ignorar a reforma. Na verdade, Graham raramente confrontava o liberalismo dos liberais ou atacava as diferenças dos católicos romanos. Embora considerasse esses ensinamentos importantes, eram claramente secundários para ele, pois fora chamado para pregar o evangelho e a graça gratuita de Cristo, possíveis apenas pela fé e somente por ela. Graham acreditava que o bom fruto vindo dessa pregação era a maior confirmação de que seu método de apresentar a verdade positivamente estava certo. Incontáveis liberais desiludidos e espiritualmente famintos encontraram vida no Salvador por meio de suas cruzadas, e os católicos romanos costumavam ser o maior grupo denominacional a posteriormente frequentar as cruzadas pelas cidades. Quanto à sua metodologia, a maioria das críticas se concentrou no apelo psicológico em massa de suas reuniões. O canto exuberante, os testemunhos intensos de convertidos, o apelo emocional da mensagem e a pressão para se apresentar logo e decidir-se por Cristo. No entanto, o que realmente tocava a maioria das pessoas que assistia às suas cruzadas e ouvia os seus apelos era a falta de táticas emocionais. Nos anos posteriores, em particular, a voz de Billy era calma, suas palavras eram simples e o seu apelo era sensato.
A maioria dos opositores realmente acreditava que não há papel legítimo para um apelo à vontade fundamentado nas emoções, e assim se esqueciam da integralidade da pessoa humana. As objeções à gestão financeira das cruzadas e à integridade financeira do Comitê da Cruzada, em especial da equipe de Graham, eram quase inexistentes. A organização Graham mantinha um relatório preciso e detalhado que podia ser verificado por todos que lhes faziam qualquer contribuição. Os comitês das cidades eram solicitados a publicar a contabilidade cuidadosamente auditada nos jornais locais, e jamais pessoa alguma questionou com seriedade a integridade financeira de Graham ou daqueles que trabalhavam com ele. Uma questão importante levantada por alguns, inclusive evangélicos, foi quanto ao bom senso das campanhas nas cidades e o uso da TV e do rádio para comunicar o evangelho. Não seriam esses eventos modernos, com cobertura da mídia, muito caros e ao mesmo tempo tão impessoais que representavam um uso indevido dos recursos do reino? No entanto, em uma sociedade cada vez mais secularizada, os que nunca passariam nem pela porta de uma igreja poderiam ser alcançados pelo evangelismo em massa. Quem pode avaliar o quanto a cruzada, escolas para o evangelismo edificou o corpo de Cristo? Ou as bênçãos espirituais que vieram pela hora da decisão, um programa de rádio e TV? Nós, cristãos, trabalhamos com o princípio de que em todos os lugares e sempre, usando todos os meios possíveis, devemos conquistar os perdidos e fortalecer a igreja. Um sucessor? Para Billy Graham, viver era pregar a Cristo. Agora que ele voltou para casa, na glória, para onde caminhará o evangelismo em massa? Como não temos uma bola de cristal onde olhar, não podemos responder a essa pergunta. Quem será o sucessor de Billy? Ninguém. Jonathan Edwards não teve um sucessor, nem Whitefield, Wesley, Finney, Spurgeon, Moody, Billy Sunday, Walter Maier ou Charles E. Fuller. Billy Graham era um evangelista. Certamente ele foi o evangelista do nosso tempo. Deus o levantou. E agora que ele se foi, cabe ao Pai Celeste levantar outro servo dele para outro tempo.